Queridos, essa noite eu quero falar com vocês acerca de perseverança e aliança. O tema da mensagem que o Senhor nos deu nessa noite é restaurando o discipulado em meio às perdas. Fala para a pessoa que está do seu lado: hoje você vai restaurar o seu discipulado. Você vai voltar ao discipulado. Não importa o que você perdeu, não importa a crise que você possa estar vivendo. Hoje o Senhor, Ele marcou um encontro contigo. Você pode aplaudir ao Senhor? Então nessa noite eu quero falar com vocês acerca da perseverança, acerca de aliança. A vida de Ruth e Noemi é uma história de determinação, uma história de perseverança, uma história de fidelidade a Deus, mesmo quando as circunstâncias estavam difíceis, elas permaneceram fiel ao Senhor. Eu quero começar destacando alguns fatos na vida de Noemi. Noemi, ela era uma mulher feliz por ser casada com um bom homem. O seu marido se chamava Elimeleque, e junto com Elimeleque ela teve mais 2 filhos. E a Bíblia vem dizer que Noemi e sua família, eles saem de Belém, e cidade da região de Judá, e eles vão morar em Moabe. Por quê? Porque naquele tempo havia uma escassez muito grande, a fome estava muito grande, e ali naquela terra eles prosperaram e venceram as circunstâncias difíceis. Eles precisaram sair da terra deles para que eles pudessem buscar ali um refrigério, o alimento, o pão de cada dia para a sua família, porque eles já não aguentavam mais viver a escassez. A minha Bíblia, a tua Bíblia vem dizer que os seus 2 filhos, eles vêm a se casar, e eles se casam com 2 moabitas, uma chamada Ruth e a outra chamada Orfa. Em Moabe, Noemi, ela vivencia 3 momentos difíceis que poderiam ter acabado com sua vida. 3 situações que ela vive que poderia ter lançado ela no mais profundo abismo, e dali ela nunca mais sair. O primeiro momento que Noemi vive, o primeiro momento difícil na vida dela é quando morre Elimeleque, o seu marido. Você vai poder constatar isso lá em Ruth, capítulo 1, versículo 3. Ela, a partir daquele momento ali, ela começa a viver uma dificuldade, porque a dor da perda, ela é muito grande. Quando nós perdemos alguém que nós amamos, quando nós perdemos pessoas que nós temos um carinho muito grande, nós sofremos com isso. Nós passamos por situações que nós pensamos que nós não vamos mais conseguir nos levantar, que nós pensamos que não vamos mais conseguir nos erguer, e achamos que a partir dali só um milagre de Deus na nossa vida. Eu quero dizer para você uma coisa: mesmo Noemi passando pela viuvez, passando pela morte do seu marido, ela entendeu que ela precisava permanecer firme, porque havia uma promessa sobre a vida dela, e aqueles que têm promessa em Deus não pode permanecer prostrado, porque ainda que as circunstâncias digam o contrário, Deus manda te dizer que uma palavra foi liberada sobre a tua vida, e essa palavra que foi liberada sobre a tua vida é uma palavra de vida e não de morte. Seu marido morreu, não significa que ela precisa morrer junto com o marido dela. Ela estava vivendo uma situação muito dolorosa.
mas ela permaneceu firme. Ela fica em uma situação difícil, e naquele momento ali ela tem que criar os seus 2 filhos, por conta dessa situação. Sabe, querido, eu acho Noemi uma mulher de fibra. Por quê? Porque ela enfrenta como viúva a criação dos seus 2 filhos. Ela não se entrega às dificuldades, mas confiando em Deus, ela supera aquele momento. Fala para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, Deus hoje, Ele está te dando forças para você superar esse momento difícil que você está atravessando. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua guerra, mas há uma promessa sobre a tua vida. Fala para ele: há uma promessa sobre a tua vida. Há uma promessa sobre a tua vida. Deus tem mais para você. Entenda, meu irmão. Ela precisou superar aquele momento. Aquele primeiro momento foi doloroso para ela. Quando ela pensava que tudo já estava bem, vem o segundo momento difícil na vida de Noemi, e é quando ela perde os seus 2 filhos de uma vez só. Lá em Ruth, capítulo 1, versículo 5, você vai poder constatar isso. Em Moabe, Noemi vê os seus 2 filhos casarem com Ruth e Orfa. Eu imagino que após a morte do seu marido, Noemi, ela transfere todos os seus sonhos, todos os seus projetos, todas as suas realizações para os seus 2 filhos. Sem marido, Noemi trabalhava incessantemente para vê-los crescer e se tornarem adultos equilibrados. A minha Bíblia diz que tempos depois, seus 2 filhos, os 2 filhos de Noemi, vêm a morrer. E Noemi, ela vê os seus sonhos se desmoronarem. Ela vê os seus projetos morrerem. O que toda mãe espera é viver para, na velhice e morte, ser assistida por seus filhos. Porém, é uma terrível situação, é uma terrível tristeza de uma mãe viver e ter que enterrar os seus filhos. Eu imagino a dor daquela mulher. Ela havia perdido a sua base, que era seu marido. Ela havia perdido o seu porto seguro. E em seus filhos ela deposita toda a sua segurança. Em seu filho ela deposita todos os seus sonhos. Em seus filhos ela deposita todos os seus projetos. Mas por algumas circunstâncias, os seus filhos vêm a morrer. E como que essa mãe fica? Ninguém cria filhos, gente, para enterrar filho. Quem enterra alguém aí é os filhos que enterram os pais, não é os pais que enterram os filhos. Imagina a dor dela, imagina o sofrimento dessa mãe. Mas você pensa que Noemi desistiu? Eu vou dizer para você, não. Ela não desistiu. Ainda que ela passasse por todas essas perdas, ela não desistiu. Ela não se entregou a uma depressão. Ela não se entregou a sentimentos negativos de destruição. Ao contrário, a minha Bíblia diz, e a sua Bíblia também diz, que nesse momento Noemi tem uma atitude. No capítulo 1, versículo 6, ela se dispôs. Lá no capítulo 1:6 diz assim: então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Noemi, querido, ela lembrou que havia uma promessa sobre a vida dela. Deus havia liberado uma promessa sobre os israelitas, e Deus iria trazer a provisão
provisão, e ela não podia ficar em Moabe, porque ela sabia que em Moabe ela ia passar por necessidades, em Moabe ela ia passar por situações difíceis. Mas quando ela ouviu falar que Deus estava trazendo a provisão para o povo de Israel, ela ao mesmo tempo ela se levanta e vai direto ao encontro de Belém, que é onde Deus estava operando milagres. Hoje, querido, Deus está falando com você. Eu não sei aonde que você está vivendo, eu não sei qual é a situação que você está passando, mas Deus está dizendo para você nesta noite: começa a se dispor, porque o Senhor vai te levar para o lugar aonde você vai prosperar, aonde você vai romper, aonde você vai crescer. Porque ele que fica, querido, sentado em casa esperando as coisas cair para o céu, nada vai acontecer. Mas quando nós entramos no Santo dos Santos, quando nós entramos na presença de Deus, quando nós vivemos a presença de Deus, um milagre acontece. E se você quer milagre para a tua vida, Deus diz para você: se dispõe. Noemi, ela foi uma mulher que ela sabia que tinha que perseverar, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à perda, mesmo em meio à dor. Queridos, ela sabia que a desistência dela iria comprometer outras vidas. Fala para a pessoa que está do seu lado: a sua desistência, ela vai comprometer outras vidas. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer que a sua perda, que o seu sofrimento, que a sua dor não podem paralisar o seu chamado. Eu acho que você não entendeu. Deus manda te dizer nesta noite que o seu sofrimento, que a sua perda e a sua dor, elas não podem paralisar o seu chamado. E se você tem chamado, querido, se expresse diante de Yeshua, comece a glorificar a Ele e diga para Ele: eu não vou desistir. Deus tem mais, igreja. Deus tem mais para a sua vida. Noemi sabia que a caminhada iria ser árdua. Ela sabia que seria difícil, mas ela precisava confiar em Deus. E eu pergunto para você: você tem confiado em Deus? Você tem entregado a sua vida verdadeiramente em Deus? Você tem deixado Deus reger a tua vida? Você tem deixado Deus reger os seus negócios? Você tem deixado Deus reger a tua família? Onde está a tua confiança, meu irmão? Entenda, querido, Noemi, ela não só perdeu o presente, mas ela também perdeu o futuro. Fala para a pessoa que está do seu lado: ela perdeu o futuro. Ela perdeu o marido, presente, e ela perdeu o futuro, seus filhos. Uma pessoa que não tem filhos, ela olha para frente e ela não consegue ver nada, porque ela não tem descendência. Mas diante dela estava a sua raiz. Ela vivia nas montanhas de Moabe, e dali ela avistava a sua terra natal. Ela via a sua raiz, Belém. Quando nós fomos lá em Israel, nós fomos nos montes de Moabe, e nós nos posicionamos num lugar lá. Eu não sei se a Cris e a Ilza lembra que nós tivemos que ir mais ou menos um pouquinho mais para dentro da pista, e nós conseguíamos ver Belém, nós conseguíamos enxergar Belém. Eu imagino Noemi passando por todas aquelas situações, por todas aquelas tribulações, por todo aquele sofrimento, por toda aquela dor, mas ela podia enxergar a terra da promessa, ela podia enxergar a sua raiz. Ela sabia que ali ela iria encontrar o refrigério, ela sabia que ali ela iria encontrar a resposta, ela sabia que ali ela ia encontrar a provisão. Muitas pessoas hoje estão vivendo
dentro de Moabe, passando situações difíceis, passando dores, passando crises, passando por situações que muitas vezes a fazem pensar em desistir, quando muitas já desistiram, mas todas as vezes elas passam diante da igreja, elas olham para a igreja, elas olham no Facebook e elas conseguem enxergar a raiz, e elas sabem que o dia que ela voltar, ela vai encontrar o refrigério. Talvez você estava vivendo assim. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você: saia do meio de Moabe, saia desse lugar de sofrimento, saia desse lugar de dor, saia desse lugar de angústia, venha para Belém, venha para a presença, venha sentir o poder sobrenatural de Deus sobre a tua vida, porque através da sua vida a sua família será impactada, através da sua vida Deus mostrará quem é Ele. O tempo todo Noemi, ela conseguia contemplar a sua história, pois Belém estava do outro lado. Fala para a pessoa que está do seu lado: Belém está do outro lado. Porém ali em Moabe, ela tentou a vida e tudo lhe foi roubado. Tudo lhe foi roubado em Moabe. Em Moabe ela consegue gerar uma única coisa. Diz para a pessoa: em Moabe ela consegue gerar uma única coisa. Aí você sabe, pergunta para a pessoa se você sabe o que é. Eu vou te contar. A unção de fazer discípulos. Em Moabe ela consegue gerar a unção de fazer discípulo. Pois um dos maiores exemplos de discipulado na Bíblia, como de Jesus, foi o de Noemi. Noemi foi uma mulher que ela foi uma mestre em discipular. Nós aprendemos muito com a vida dessa mulher, que aparece na Bíblia assim, de uma forma assim tão humilde, mas que quando nós nos aprofundamos na história de vida dela, nós conseguimos enxergar o quanto que essa mulher sofreu, o quanto que essa mulher padeceu, o quanto que essa mulher viveu momentos de dificuldades e de crise em sua vida. Mas mesmo ela passando por tudo isso, ela não desistiu, ela não olhou para trás. Por quê? Porque ela sabia que ela precisava permanecer. A responsabilidade que ela tinha sobre outras vidas fazia com que ela ficasse de pé. Fala para a pessoa que está do seu lado: você tem que permanecer de pé. Você não pode se permitir. Fala para você: não pode se permitir parar. Sabe, querido, a ponto de uma discípula dela, ela ter se empenhado tanto, e ela chegou no momento que uma de suas discípulas fez uma das maiores declarações, uma das declarações mais lindas, né, que nós já podemos ler na Bíblia, e muitas pessoas usam isso em casamento de uma forma muito errônea, né? Mas ela vira e diz: não me rogues para que te deixe, não me obrigues a não te seguir, pois aonde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, eu morrerei, e eu aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Entenda, meu irmão, isso não é uma declaração de amor de um homem para uma mulher, e muito menos de uma mulher para um homem. Isso é discipulado, é uma declaração de uma discípula para com a sua discipuladora. Entenda, querido, que mesmo diante da tragédia, Noemi precisava permanecer de pé, porque
tinha uma discípula e que precisava dela. Fala para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, se você não tem um discípulo, chegou a hora de você buscar. Porque quando você consolida, porque quando você cuida, porque quando você ganha, porque quando você envia, o Senhor, Ele te abençoa de uma forma sobrenatural. Mesmo em meio às crises, Deus abençoou Noemi. É por isso que no auge da sua dor, a sua discípula libera essas palavras. Ruth, naquele momento ali, ela foi sábia. Porque eu não sei se já aconteceu com vocês, porque comigo já aconteceu várias vezes, com a bispa já aconteceu várias vezes, que muitas vezes Deus usa os nossos discípulos para liberar palavras para a nossa vida, que venha nos dar oxigênio, venha nos dar força para continuarmos. E o que Noemi estava precisando ali era de uma palavra de força. O que Ruth estava dizendo para Noemi ali, sabe o que é, meu irmão? Eu não abro mão do seu discipulado. Ruth estava tentando dizer para ela: você não pode, você pode ter perdido tudo, mas eu ainda estou aqui. Você pode ter perdido o teu marido, você pode ter perdido os seus filhos, você pode ter perdido o seu dinheiro, você pode ter perdido as suas propriedades, mas eu estou aqui. Entenda, meu irmão, o que ela estava tentando dizer para a sua discipuladora é: ainda resta esperança, líder, ainda resta esperança. Tem muita gente que precisa de você. Tem muitas pessoas que estão lá fora que precisam de você. Tem muitas pessoas que estão aqui dentro que precisam de você. Tem muitas pessoas que estão aguardando uma palavra sua para reconhecer Jesus como Salvador. Fala para a pessoa que está do seu lado: tem muita gente que precisa de você. É nessa hora de crise, meu irmão, é na hora da crise que Noemi mantém viva a lembrança do Senhor. Veja o que diz o texto de Ruth 1,6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Você não precisa estar vivendo a crise, meu irmão. Você não precisa estar se enterrando achando que você não tem o que comer amanhã. Porque ainda que a circunstância diga ao contrário, o dia vai nascer e Deus vai trazer o pão e vai colocar na tua mesa. Eu não sei o que está te faltando. Deus vai colocar o pão na tua mesa. Deus vai trazer o refrigério. Deus vai trazer o milagre. E só quem quer milagre se expresse diante de Yeshua nesta noite. Entenda, meu irmão, assim como Noemi, nós precisamos nos lembrar do Senhor em tempos de crise. Precisamos buscar ao Senhor em tempos de crise. Deuteronômio 5,15 diz: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Noemi, ela não foi esquecida por Deus. Você não foi esquecido por Deus. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. O que Ele quer é que você levante a cabeça e enxergue o futuro, para que a glória dele se manifeste na tua vida. Deus, Ele não esquece, querido, nunca dos seus filhos. Ainda que uma mãe que amamenta possa esquecer do teu filho, o meu Deus e o teu Deus jamais esquecerá de ti. Jamais esquecerá de ti. Entenda, querido, Ruth, sua nora,
é levantada por Deus para ajudar a Noemi. Ruth é levantada por Deus para ajudar Noemi. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nesses últimos dias, Deus levantou muitos discípulos para nos ajudar em um momento de tanta dor. Em um momento que nós pensamos que vamos sucumbir, Deus levanta você, discípulo, para trazer alegria, para trazer conforto em nossas vidas. Fala para a pessoa que está do seu lado: vale a pena discipular, consolidar e enviar. Você pode aplaudir ao Senhor? Preste atenção. A fidelidade de Ruth, ela era tão tremenda com Noemi, que Ruth, ela deixa a tua terra. Ruth, ela deixa a sua cultura. Ruth, ela deixa o teu povo. Ruth deixa tudo que ela conquistou e vai atrás de Noemi. O verdadeiro discípulo, querido, ele nunca abandona o seu pastor. Sabe o que Noemi tinha para oferecer Ruth? Sabe o que Noemi tinha para oferecer Ruth? Vou te dizer: nada. Materialmente, ela não tinha nada para oferecer Ruth, mas Ruth se torna a sua aliada, Ruth se torna a sua discípula. Ela não tinha material, mas ela tinha espiritual. Ruth, ela precisava da cobertura de Noemi. E você lá na frente, você vai entender o quanto que a cobertura fez a diferença na vida de Ruth. Porque ela se permitiu ser tratada, ela se permitiu ser cuidada, ela deixou que Noemi entrasse na tua vida pessoal, na sua intimidade, que até o casamento Noemi arrumou para ela. Hoje em dia muitas pessoas fazem declarações negativas sobre suas sogras, não é verdade? Por muitas vezes a figura de uma sogra tem sido alvo de chacotas e piadas. Mas em Noemi e Ruth, nós vemos um grande exemplo de bom relacionamento. Ruth, ela tinha um grande sentimento de amizade e devoção pela sua sogra, entre sogra e nora. Sabe, querido, às vezes as pessoas não entendem a importância da sogra. Minha sogra não era santa, não, mas ela era a mulher que deu vida à minha esposa. Ela foi instrumento de Deus, sabe, para trazer a bispa para nos abençoar. Assim como ela não era santa, eu não era santo, minha mãe não era santa, e tantos outros não somos santos. Mas as pessoas olham para as sogras e enxergam na sogra como aquela pessoa de efeito de piada, de chacotas. Mas só que Noemi, ela não via isso, ela via, sabe o que ali? Uma segunda mãe. Uma segunda mãe. E ela soube valorizar a sua sogra. Eu gostaria de falar um pouco sobre essa nora. Nora essa chamada Ruth. E as grandes lições de vida que aprendemos com ela são: Ruth, ela se tornou uma discípula fiel em meio à crise. Em meio à crise, ela permaneceu fiel ao lado de Noemi. Mas ela permaneceu fiel graças ao cuidado, graças ao discipulado. Mas o que é discipulado, bispo? Discipulado, isso é para você anotar. Discipulado é mudar a vida de uma pessoa a ponto dessa pessoa entender o seguinte: que a partir de hoje nós vamos fazer um pacto. Primeiro, o teu povo será o meu povo.
no discipulado você chega num ponto em que o discípulo fica mais seu amigo do que os seus próprios parentes. O discípulo, ele chega a um ponto que ele fica mais seu amigo do que seus próprios parentes. É verdade. Hoje eu posso dizer que nós, eu e a minha casa, vocês são muito mais minha família do que minha própria família. Mas isso tudo é fruto do que? Do discipulado. Discipulado, meu irmão, é discípulo ao lado. É caminhando junto, é andando junto, na alegria, na doença, na riqueza, na pobreza. O discípulo, ele está do lado. Sabe, querido? Qual foi a proposta de Deus para Abraão? Alguém sabe? Sai da tua terra e do meio da tua parentela para um lugar que eu te mostrarei. Muitas vezes pessoas não conseguem se desenvolver no seu discipulado porque ainda existe vínculo com raízes familiares, maldições familiares que prendem, e que você quer crescer no discipulado e ao mesmo tempo traz toda aquela bagagem familiar e espiritual, e por isso ficam presos. Entenda, meu irmão, a primeira coisa no discipulado é: ou você sai da sua família para você crescer e depois você volta para resgatar a família, ou você nunca vai romper no discipulado. O problema é que as pessoas, elas querem estar na família e no discipulado. Você primeiro precisa se preparar para resgatar a família, porque tem muita gente hoje que não rompe porque está com um cordão umbilical ainda ligado à família. Pais que têm travado ministérios, mães que têm travado ministérios, filhos que têm travado ministérios. A única família biblicamente que existe é marido e esposa. Fala para o seu irmão: o resto é parente. Ai, mas meu pai, ai, mas minha irmã, ai, mas meu tio, etc. Primeiro passo do discipulado: teu povo é o meu povo. Primeiro passo do discipulado: teu povo é o meu povo. Ou eu vou romper com toda a minha tradição de povo para entrar na tradição do meu discipulado de ser povo dele, ou eu não vou conseguir romper o meu discipulado. Abraão primeiro, preste atenção para que você entenda isso, que eu percebi que algumas pessoas deram um nó na cabeça, Preste atenção. Abraão primeiro, ele saiu de Ur dos Caldeus, certo ou errado? Certo. Depois ele conseguir salvar a sobrinha, depois ele vai e salva a sobrinha neta e começa uma nova história. Mas preste atenção, ele sai, ele se estabiliza, ele cria raízes e depois ele manda buscar a tua sobrinha para poder casar com quem? Com seu filho. Ele faz um resgate da família. Ele vai resgatar a família. Mais à frente ele manda buscar duas sobrinhas netas para casar com o neto. E vai acontecendo um resgate familiar. Entenda, meu irmão, se Abraão tivesse ficado em Ur dos Caldeus, ele nunca seria o pai da fé. Se ele tivesse falado: eu vou ficar aqui no meio do meu povo, eu vou ficar aqui no meio da minha parentela, eu vou obedecer, que eu vou ficar aqui com meu papai, ele nunca teria sido pai da fé. Fala para o seu irmão: meu irmão, aprenda uma coisa. A Bíblia diz que aquele que não deixar pai, mãe, filhos e me seguir não é digno de mim. Muitas vezes nós precisamos nos libertar, querido.
Amamos, sim. Dentro do possível estamos juntos? Sim. Mas a nossa família nunca pode impedir o nosso relacionamento com Deus. A nossa família nunca poderá impedir o nosso relacionamento com Deus. Segundo pacto, o primeiro foi: teu povo é o meu povo. Segundo, teus passos são os meus passos. Onde tu for, eu irei. Aonde você pisar, eu vou pisar. Discipulado é exatamente seguir os passos do mestre. Aonde ela anda, qual é a atitude, qual é o caminho, isso é discipulado. Como eu contei já aqui na igreja, uma certa vez, um pastor chegou para o apóstolo Márcio e disse: eu não aceito que vem um índio lá do Amazonas, ele faz um risco no chão e eu tenho que pisar nesse risco e andar sobre esse risco. O apóstolo Márcio olha para ele e diz para ele assim: pois é, lá do Amazonas saiu esse índio, e eu vou contar para você um segredo: até hoje eu ando em cima desse risco, porque esse risco é o segredo do meu crescimento. E eu vou contar para você que está aqui hoje, que não sabe, o segredo do crescimento da IBNJ é que eu piso juntinho com o meu apóstolo neste risco, porque eu entendi que a unção que eu honrar é nela que eu vou prosperar, a unção, querido, que eu buscar é nela que eu vou crescer. E se ele anda nesse risco, eu vou andar nesse risco. E se você quer crescer, ande nesse risco conosco. Discipulado é onde o meu bispo está indo, é onde o meu líder está indo. O bispo dobrou para a direita, eu vou dobrar para a direita. O bispo dobrou para a esquerda, eu vou dobrar para a esquerda. Sabe, querido, quando o discípulo deixa de ser discípulo, eu vou te contar. O meu líder dobrou para a direita. Por que ele dobrou para a direita? Eu quero ir para a esquerda. Eu não concordo com isso. Entenda, pastor vê pastor, pastor vê pasto, ovelha vê capim. Qual é a diferença entre um e outro? Eu vou te dizer: pasto é o que está na tua frente, capim é o que está na tua frente, e pasto é aquilo que você tem visão maior, está além, você enxerga além. Ele desceu sem nada, ela desceu sem nada de Moabe, mas ela leva com ela a unção de fazer discípulos. Ruth enxergava o capim, mas Noemi enxergava o pasto, querido. O líder, ele enxerga o pasto, e o discípulo, ele só vai enxergar o capim, porque o capim só está só na visão ali dele, ali de frente, mas o pasto é uma visão mais ampla. Fala para o seu irmão assim: Deus, ele quer te dar uma visão de águia, para que você possa enxergar coisas longas e distantes. Amém? Entenda, querido. Orfa, uma de suas noras, resolve voltar para a casa de seus pais. Ela resolve voltar para a sua terra. Mas sabe por quê? Porque Orfa não era discípula. Mas Ruth, fala para a pessoa que está do seu lado: Ruth, ela fica. Enquanto um retrocede e volta atrás, a outra fica e avança. Fala para o seu irmão assim: meu irmão, não importa quem é que está desistindo, não importa quem é que está retrocedendo,
a gente vai ficar e vamos avançar, porque o que Deus tem para mim e para você é muito mais do que o diabo está tentando fazer para nos destruir. Nós vamos chegar do outro lado e vamos cantar o hino da vitória. Se tem alguém aqui assim, glorifica o Senhor. Entenda, meu irmão. E por Ruth ter ficado com Noemi, Deus, ele recompensa a fidelidade de Ruth. Noemi não tinha nada para dar para Ruth. Não tinha dinheiro, não havia promessa, não podia lhe dar um novo casamento, porque ela era uma velha. E ela não podia casar de novo. Ainda que ela casasse de novo e pudesse ter filhos, não ia ter como as outras ficarem esperar. Então não tinha nada para oferecer para Ruth. Mas Ruth resolve ficar pela aliança. Ruth resolve ficar pela aliança, pela unção e pela fidelidade. Entenda que Ruth atraiu fidelidade de Deus e de outras pessoas para ela. Quando nós somos fiéis aos nossos pastores, nós atraímos a fidelidade de Deus para nossas vidas. Quando você é fiel ao seu pastor, quando você é fiel à sua pastora, você atrai a fidelidade de Deus para a sua vida. Entenda, meu irmão, a nossa fidelidade, ela atrai fidelidade. Ruth atraiu fidelidade de Deus e Deus a recompensou. Salmos 100, versículo 5 diz: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Terceiro passo: aonde quer que tu fores, irei também. Aonde quer que tu vivas, eu viverei também. Ruth, ela decidiu viver a vida da sua líder. O discipulado não parte do líder para o discípulo. O discipulado parte do discípulo para o líder. Mesmo vivendo Noemi, vivendo toda aquela crise, toda aquela dor na perna, a discípula olhava para ela e queria ser como ela. Fala para a pessoa que está do seu lado: o líder, ele sempre vai ter alguma coisa para oferecer para os seus discípulos. Como assim, bicho? Não sou eu quem escolho os meus discípulos, são os meus discípulos que me escolhem. É você que escolhe o seu líder. Uma vez eu cheguei para um pastor e ele entrou em parafuso quando eu disse para ele: você está vendo esse pessoal aqui? Ele: tô. Vai todo mundo embora. Está amarrado, está repreendido. Que isso, bicho? Eu falei: vai. Mas por que o senhor está dizendo isso? Porque não são seus discípulos. Não são seus discípulos. Aquilo que é nosso, nós não perdemos. Nós só perdemos aquilo que não nos pertence. Fala para a pessoa que está do seu lado: ei, meu irmão, não tenha medo de perder, porque você só perde aquilo que você não tem. Porque aquilo que é teu e ninguém vai te tirar. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Quando o discípulo escolhe um líder, ele caminha com o líder, ele não abre mão do seu líder. Algumas pessoas, quando vêm aqui na igreja, falam assim: eu fico impressionado com o nível de aliança que a sua equipe de 12 tem com vocês, bispo. Eu fico impressionado com o nível de aliança que a igreja tem com vocês. Aí eu disse: é porque nós temos trabalhado discipulado. Porque eu não quero ovelhas, eu quero discípulos. Porque há uma diferença muito grande entre ovelha e discípulo.
Ovelha, elas veem as coisas acontecerem, o discípulo faz as coisas acontecerem. Ovelha, ela espera o seu pastor levar alimento para ela. O discípulo, ele está do lado comendo na mesa com o seu pastor. Ruth escolheu Noemi. Ruth escolheu Noemi. E engraçado que Noemi vira para Ruth e diz para ela assim: vai embora, fica com o seu povo. Só que Ruth disse para ela: o teu passo é o meu passo. Aonde você viver, eu vou viver. Ou seja, o estilo de vida do seu líder é o seu estilo de vida. Sabe qual é o grande problema de muitos discípulos? É eles não entenderem que ou você muda o seu estilo de vida, ou você nunca vai chegar a ser como o seu líder. Muita gente diz assim: eu quero ganhar vidas, eu quero consolidar, eu quero ser como meu líder, mas não muda o seu estilo de vida. O líder vira para você e diz assim: se afasta dessa pessoa que ela vai te levar para o fundo do poço. Essa pessoa está impedindo você de crescer. Essa pessoa está te afastando das promessas de Deus. E se você morrer, você vai para o inferno porque você está em pecado. E ele vira para o líder e fala assim: eu quero ser como você, mas não muda o seu estilo de vida, não muda a sua proposta de vida. Fala para o seu irmão: você quer crescer? Mude o seu estilo de vida. Eu sempre falo: se você quer crescer em todas as áreas da sua vida, meu irmão, faça o que eu falo, ande como eu ando, busque como eu busco, ande comigo durante 2 anos e você vai ver o que é crescimento para a tua vida. Existe um ditado no mundo que diz: me diga com quem você anda que eu vou dizer quem você é. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: quem é teu melhor amigo? Quem é sua melhor amiga? Cuidado que ela vai te responder, hein? Pergunta para ela: é exemplo para você? Porque se não é exemplo, é um dos canais que Satanás está usando para trazer crise para a tua vida. Eliseu, ele teve que aprender a viver como Elias, meu irmão. Vou repetir: Eliseu, ele teve que aprender a viver como Elias. Os 12 de Jesus, para cada um Jesus disse: vem e segue-me. Eliseu, ele teve que abrir mão das suas 12 juntas de boi e seguir o líder. Será que você vai abrir mão das suas juntas de boi? Será que você vai fazer como Jesus disse para os discípulos: deixe as suas redes, deixe os seus barcos, me segue? O problema é que as pessoas, elas querem seguir Jesus, mas carregando um monte de bugiganga atrás. Porque quando chega na hora de correr, não dá para correr direito, porque está preso a bugiganga, a coisas do passado, que tem impedido elas de crescer, que tem impedido elas de romper. Deus te trouxe aqui nesta noite dizendo para você: rompa com o teu passado, mude teu estilo de vida e viva as promessas de Deus. Outro dia eu estava analisando esse texto de Elias e Eliseu, e eu parei para pensar e eu falei assim: meu Deus, Eliseu, ele tinha uma escola de quê? De profetas. Mas eu pergunto para você: mas por que Elias foi buscar Eliseu lá no meio do pasto cuidando de boi? Fala para a pessoa que está do seu lado: por quê? Eliseu tinha algo de diferente e que chamou a atenção do líder.
Você tem chamado a atenção do seu líder? E o interessante é que quando ele é chamado por Elias, em cada cidade que ele passa, as escolas, os profetas começam a virar para ele e falar assim: ele vai ser arrebatado sobre a tua cabeça. E Eliseu vira para ele e fala assim: eu já sei. E continua. Aí chega na outra cidade, Elias tenta deixar Eliseu lá: não, vai ficando por aí não, vou junto com você. Aí mais uma vez alguém fala: ele vai ser levado e vai passar sobre a tua cabeça. Ele diz assim: eu já sei. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: aquele que anda debaixo da cobertura do líder, aquele que honra o profeta, recebe galardão de profeta. E quando você está debaixo da cobertura, meu irmão, Deus, ele te dá visões daquilo que ele vai fazer na tua vida. Não precisa ninguém falar para você, não precisa você ir na igreja tal, na igreja A, na igreja B, na igreja C. Se aonde você tem profeta, se a tua cobertura é profeta, você não precisa buscar em lugar nenhum. Tem profeta nessa casa, tem profeta nessa casa, tem profeta nessa casa. E se você honrar o profeta, Deus vai te dizer: receberás galardão de profeta. Deixa as suas redes e segue-me. Os discípulos, eles aprenderam um novo estilo de vida. Foi exatamente o que Ruth aprendeu com Noemi. A tua vida vai ser a minha vida. A tua vida vai ser a minha vida. Quarto passo, já estou terminando. O teu Deus será o meu. O teu modo de servir a Deus será o meu modo de servir a Deus. Olha o que a discípula está dizendo para ela: o teu modo de servir a Deus será o meu modo de servir a Deus. Onde está a diferença do crente para o discípulo? Eu vou te dizer: o crente vai na igreja, o crente recebe a palavra do pastor, o crente ele entrega o dízimo, entrega a oferta, entrega a primícia. O crente ele volta para a sua casa, o crente olha para o pastor e diz: pastor, o Senhor se santifica por mim, o Senhor ora por mim, o Senhor jejua por mim, hein? Esse é o crente. Já faço tudo isso, dízimo, oferta, primícia, tá bom. O discípulo ele ora quando o pastor ora, ele jejua quando o pastor jejua, ele busca quando o pastor busca, ele vive com Deus da mesma forma como o seu líder vive. Ele não tem aquela relação do tipo: eu te pago para você ser santo no meu lugar. Não! O que a palavra de Deus diz: seja santo como eu sou santo. Isso é Jesus que diz. A única coisa que o discípulo pede ao líder é: seja santo para que eu siga o teu modelo. Seja santo para que eu siga o teu modelo. Este é o princípio do discipulado, meu irmão. Este é o princípio do discipulado. Entenda, Ruth, ela era uma mulher tão obediente a Noemi, que ela permitiu Noemi se meter em tudo na sua vida. Até o casamento foi Noemi quem arrumou, e por isso ela foi abençoada. Quando o discípulo se permite ser discipulado, Deus o abençoa em todas as áreas da sua vida. E por causa da obediência de Ruth, ela casou e se tornou uma mulher rica e próspera. Entenda que Ruth, ela obteve, querido, uma prosperidade e proteção de Deus. Não basta nós sermos prósperos, não basta nós sermos ricos, se nós não tivermos a proteção de Deus. Muitas pessoas vivem assim: porque fulano não é da igreja, mas é rico, tem uma casa de praia, tem dinheiro, tem um carro importado, mas não tem a proteção de Deus, meu irmão. São pessoas vazias, são pessoas tristes, são pessoas que não conseguem encontrar felicidade no dinheiro. Meu irmão, não adianta você ter o mundo inteiro nos seus pés, se você não tiver Deus na tua vida.
ela obteve a riqueza. E o principal, ela teve a proteção de Deus. Ruth capítulo 4, versículo 13 diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. No capítulo 4, versículo 17, parte B diz: e lhe chamaram Obed, este é o pai de Jessé, que vem a ser pai de Davi. Como Deus abençoou Ruth de uma forma tremenda, querido. Assim como Deus abençoou Ruth, Deus quer te abençoar nesta noite. Ruth e Noemi chegaram a Belém como pobres viúvas, mas pela graça de Deus, mais tarde ela casa com um bom homem chamado Boaz. Eu profetizo sobre a tua vida, que Deus vai colocar um Boaz na tua vida. Você vai receber um Boaz. Eu digo isso para você, meu irmão, porque chegou o tempo de riqueza e de prosperidade sobre a tua vida. Deus vai te prosperar em tempo de crise. Se você quer e recebe, adore a Ele nessa noite. Eu fico imaginando o quanto que Deus foi bom com Ruth, gente. Ela passou a ser a avó do rei Davi, gente. Sabe, ela passou a ser vó, bisavó. Veja onde nós podemos ser levados por Deus através da nossa fidelidade a Ele, igreja. Todo o povo de Belém vê de perto a maravilhosa obra que Deus começa a fazer na vida de Ruth e Noemi. Entenda, querido, eu profetizo que as pessoas da sua casa, seus vizinhos, testemunharão de perto as grandiosas bênçãos que Deus te dará. Eles vão ver e olhar para a tua vida e vão se perguntar o que é que está acontecendo, porque eles vão ver a glória de Deus se manifestar no meio da tua casa, no meio da tua família, e você vai poder dizer: foi Deus quem fez, foi Deus quem fez, porque eu fui fiel a Ele. Quando nós examinamos, olha que coisa legal, quando nós examinamos a genealogia da família de Cristo, ali nós encontramos o nome de quem? Hein? Quando nós olhamos a raiz lá de Jesus, nós encontramos o nome de quem? Ruth. Encontramos o nome de Ruth. Preste atenção, querido. Ela não era judia, ela não era israelita, mas ali estava o seu nome. Ela é uma moabita. Ruth passou a ser eternamente lembrada, porque decidiu que não iria recuar. Ela decidiu que ela não iria abandonar Deus. Ela decidiu que mesmo em meio à crise, ela não iria abrir mão do chamado dela. Ela não iria abrir mão de Deus na vida dela. Deus, Ele sempre vai exaltar aos humildes. Ele honra aos desonrados. Ele dá força aos fracos. Ele anima os de espíritos abatidos. O salmista no capítulo 35, versículo 27 diz: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se alegra na prosperidade do seu povo. Deus, Ele se alegra na sua prosperidade, meu irmão. O testemunho de Noemi e seu exemplo de vida influenciaram a Ruth ao ponto dela desejar: o mesmo Deus de Noemi, o teu Deus será o meu Deus. Deus na tua vida. Sabe, meu irmão, a dor da perda do marido, a dor da perda dos filhos, não impediu Noemi de dar continuidade em sua vida.
Eu não sei qual é a sua perda. Eu não sei qual é a sua dor. Mas o Salmo 23 ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Deus, está contigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Ainda que você esteja no vale da sombra da morte, querido, as mãos do Senhor sempre vão estar sobre a tua cabeça, e Ele vai preparar uma mesa na presença dos seus inimigos, e você será exaltado no tempo da tua dor, você será exaltado no tempo da tua crise, você será exaltado no tempo da tua dificuldade, porque Deus vai honrar aqueles que são fiéis a Ele. Se você crê e recebe, adore a Ele nesta noite. Sabe, meus irmãos, no momento de dor, Noemi ela foi consolada, e ela entendeu que o caminho da restauração era manter o discipulado e cumprir aquilo que Deus tinha para a sua vida. O problema é que no momento da dor, a primeira coisa que você quer fazer é desistir. O problema é que no momento da crise, a primeira coisa que vem na tua mente é parar. O problema é que quando você perde alguma coisa, a primeira coisa que você pensa é em olhar para trás. Mas Noemi, ela nos ensina que mesmo ela perdendo o marido, mesmo ela perdendo os filhos, mesmo ela perdendo as suas propriedades, as suas coisas, ela entendeu que o caminho da restauração era manter o discipulado e cumprir aquilo que Deus tinha para a sua vida. E eu pergunto para você, o que Deus tem para a sua vida? Fala para a pessoa que está do seu lado, seja como Ruth. Peça para Deus te dar um coração como o de Ruth, meu irmão. Um coração voltado à obediência. Um coração voltado à aliança. Peça para Deus te dar a coragem e a força de Noemi, para que em tempos de perdas, para que em tempos de crise você não perca o seu foco. Qual é a unção desta noite, bispo? Qual é a unção desta noite? Eu vou te dizer, é a unção do discipulado e da perseverança. Essa noite o Senhor vai derramar sobre a sua vida uma unção, a unção do discipulado e a unção da perseverança. Hoje nós vamos orar e pedir a Deus que nós venhamos a ser discípulos aliançados e obedientes a Ele. Discípulos aliançados e obedientes a Ele. Segunda oração, nós vamos orar e você vai pedir para Deus discípulos. Discípulos. Mesmo, mas eu tenho alguns discípulos, tem mesmo? Tem mesmo? Fala para a pessoa que está do seu lado, discípulo é aquele que aonde o líder está, ele está junto. Pergunta para o seu irmão assim, meu irmão, cadê os seus discípulos? Aonde que eles estão agora? Terceira oração que nós vamos fazer nesta noite. Nós vamos orar e pedir para Deus perseverança. Perseverança em meio às crises. Perseverança em meio às dores. Perseverança em meio às perdas. Você vai orar por perseverança, vai falar, Senhor, me dê perseverança, me dê força, porque eu preciso permanecer firme naquilo que o Senhor designou para a minha vida. Diga para o seu irmão, meu irmão, se prepare, Deus vai mudar a sua sorte, assim como Ele mudou a sorte de Noemi.
Se você crê e recebe, eu vou te dizer uma coisa, dê um salto da tua cadeira, glorifica Yeshua e deixa ele falar contigo. Aplauda ele, aplauda ele, aplauda ele. Deus vai mudar a sua história nesta noite. Fecha seus olhos, querido. Fecha seus olhos. Começa a orar nesse momento. Começa a orar nesse momento. Se você ora em línguas, começa a orar em línguas. Se você não ora em línguas, meu irmão, começa a pedir para Deus, Ele te dá. Porque Ele quer abrir hoje dons aqui nesse lugar. Mas eu vou te dizer uma coisa, não olhe nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo. Comece a olhar em Deus. Você que é líder de célula e ainda não é batizado com o Espírito Santo, começa a falar: Deus, eu preciso que isso seja derramado sobre a minha vida. Eu preciso que isso seja derramado sobre a minha vida. Meu irmão, não sei. Eu não estou ouvindo você orar. Eu não estou ouvindo você orar. O Espírito Santo está falando para mim assim: meu filho, diga a esse povo, porque eles precisam clamar com toda a sua força, porque nesse momento os céus estão abertos para esse lugar. Deus está com seus ouvidos atentos a esse lugar. E o que Deus está querendo nesta noite é que você comece a orar, que você comece a buscar, que você comece a clamar por Ele. Abra a tua porta, meu irmão. Clama a Deus, porque Ele quer te ouvir. Noemi não tinha nada. Noemi não tinha nada. O que ela possuía era um marido e 2 filhos, e ela perdeu tudo. Ela perdeu tudo. Mas quando ela saiu de Moabe, ela não saiu sozinha, ela saiu com uma discípula. Ela tinha uma discípula, meu irmão. Entenda, querido, em meio à dor, em meio à crise, em meio à perda, o discipulado, ele vai fazer a diferença na sua vida. Porque mais vale ter um discípulo fiel do que toda a riqueza do mundo. É por isso que eu e a bispa amamos vocês. É por isso que nós somos apaixonados por vocês. Porque não tem dinheiro neste mundo que pague os discípulos que nós temos, o povo que nós temos. E hoje o Senhor, Ele quer fazer com você, querido, assim como Ele tem feito conosco. Ele quer derramar discípulos, Ele quer te entregar discípulos, Ele quer derramar bênção, Ele quer derramar milagres. Mas Ele diz para você nessa noite: começa a me pedir, começa a me adorar. Quanto mais você manda glória para cima, mais glória de Deus desce do céu. Começa a clamar ao Senhor. Começa a dizer para Ele: Senhor, me ensina a ser fiel, mesmo nas circunstâncias difíceis da vida. Hoje o Senhor, Ele restaura a sua vida e te traz de volta para o discipulado, para que você viva as suas promessas. Oh, é hoje, é hoje, é hoje. Deus vai mudar a sua história. Se você quer, recebe. Adore, 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 adore a Ele. Promessas de Deus vem se levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Promessas de Deus vence o mal, vence o mal. Não vou. Se você quer receber nesta noite essa unção sobre a tua vida, eu quero que você saia do seu lugar e você venha aqui na frente. Bicho, eu quero essa unção de aliança, essa unção de discipulado, essa unção de perseverança. Eu quero para minha vida. Eu quero me libertar de tudo aquilo que me prende, de tudo aquilo que me impede, de tudo
tudo aquilo que tem tirado de mim o milagre de estar na frente de uma célula, de cuidar de vidas, de ir adiante. É essa hora, é nesse momento que Deus vai fazer na tua vida. Oh Espírito Santo de Deus, começa a envolver o seu povo nesta hora. Começa a envolver o seu povo nesta hora. Que toda unção seja derramada sobre a vida deles. Que eles recebam essa unção de restauração, essa unção de perseverança. Assim como o Senhor foi para com Ruth, assim como o Senhor foi para com Noemi. Senhor, derrama o seu milagre sobre a vida dos teus filhos. Derrama o seu milagre sobre cada povo, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança. Sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios do poder de Deus, sejam cheios da graça de Deus. Coloca a mão na sua cabeça. Coloca a mão na sua cabeça. Começa a liberar agora palavras proféticas. Começa a liberar agora palavras proféticas. Começa a liberar agora palavras proféticas. Senhor, onde houver um espírito maligno agindo, onde houver um espírito maligno trabalhando, ó Pai, para tentar paralisar o teu povo, para tentar impedir o teu povo de receber os seus milagres, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero declarar um tempo de restauração, eu quero declarar um tempo de cura, eu quero declarar, Senhor Deus, que em meio às crises, seus filhos sejam restaurados, seus filhos sejam edificados, seus filhos sejam transformados. Deus, nesse momento, derrame agora do seu azeite sobre a cabeça de cada um, que a mão de cada um agora sejam as suas mãos impostas, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe, recebe, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo. Repita comigo, Satanás, Satanás, nesse momento, em nome de Jesus, eu quebro toda maldição hereditária. Nesse momento, em nome de Jesus, eu quebro toda maldição voluntária. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição voluntária. Em nome de Jesus, todo argumento do diabo vai cair por terra. Em nome de Jesus, sai, sai, sai. Agora você vai glorificar a Ele, glorifica a Ele, exalta o nome do Senhor. Pisa na cabeça do diabo, pisa na cabeça do diabo, glorifica a Ele, exalta Ele, exalta Ele. Quando a promessa não se cumpre, quem tem promessas de Deus não morre não desiste não, e tenha fé de Abraão. Você pode voltar no seu lugar. Agora eu quero falar com você. Você que entrou aqui nessa noite e que tem clamado a Deus por uma restauração na sua vida. Você que entrou aqui nessa noite e tem pedido para o Senhor para que Ele renove as suas forças. Você que entrou aqui nessa noite e tem falado para Deus: Deus, eu preciso voltar, eu tenho necessidade de voltar. Eu quero que você levante a sua mão onde você está, porque eu quero orar por você. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Eu sei que Deus te trouxe aqui, eu sei que você está aqui, e essa é a hora. Essa é a hora. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Lá vem. Cadê a segunda pessoa? A primeira está vindo aqui. Aplauda o Senhor. Cadê a segunda pessoa para Jesus? Cadê a segunda pessoa